Quero colocar diante de Ti agora esse tempo que Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos traga a revelação e entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui como chegou, mas que saia alimentado, cheio de Ti, que receba a porção que o Senhor tem, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu ver se vai funcionar aqui o PowerPoint. Eu espero, Ti. Ele fez com a mão lá, espera um pouquinho, espera. Amém. Se você puder pôr um fundo aí também. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 4. Obrigado. Deus abençoe. Deixa eu só ver se está funcionando. Acho que está, Ti. Quer dizer, foi, mas não voltou. Volta na primeira, na anterior. É isso. Trocar pilha? Você vai me ajudando aí, beleza? Irmãos, algo que Deus tem ministrado ao meu coração, até comentei com o pastor Nelson, comentei com o pastor William. Deus tem falado muito no meu coração a respeito de aliança. Do que a aliança produz, do poder da aliança, dos benefícios de se ter uma aliança. E é de extrema importância nós entendermos em qual aliança nós fomos, em qual aliança nós estamos inseridos. O pastor Fabiano, ele estava aqui ministrando na oferta e ele falou que teve um irmão que foi e comprou o seu bilhete e não desfrutou do que aquele bilhete oferecia a ele. É a mesma coisa quando nós nos relacionamos com Deus em uma aliança na qual nós não estamos inseridos. Porque Deus se relaciona conosco através de uma aliança. Deus se relaciona com o homem através de uma aliança. A vontade de Deus é te abençoar. A vontade de Deus é te favorecer. E isso acontece por meio de uma aliança estabelecida por Ele. Amém, igreja? Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? A aliança é algo muito sério. Quando alguém olha para mim e vê que eu tenho uma aliança no dedo, quem olha já sabe que eu tenho uma dona. Já sabe que eu pertenço a alguém. Quando vê que eu tenho uma aliança na mão, já sabe que eu tenho direitos e deveres. Que eu tenho alguém que cuida de mim, que eu tenho alguém que me ampara, que eu tenho alguém que está comigo o tempo todo, que tem alguém que me supre, que tem alguém que está do meu lado. Da mesma forma, sabe, que eu tenho uma responsabilidade com alguém, eu tenho um compromisso com alguém. E esse compromisso não pode ser quebrado. Estão comigo? Isso é sério. Aqui, a nossa cultura ocidental, ela não é muito falada sobre aliança. Mas na cultura oriental, nos povos mais antigos, a aliança era algo que permeava a cultura, as tribos. As alianças, elas eram feitas principalmente por 3 motivos. Elas eram feitas para que houvesse provisão, proteção e perpetuação de amizade. Eram esses 3 motivos que antigamente eram estabelecidas alianças entre os povos. A proteção porque uma nação, uma tribo, se ela morasse perto de uma tribo mais forte, ela se aliançava com essa tribo mais forte para que ela fosse protegida quando houvesse guerra, para que ela não fosse destruída por essa nação mais forte, por essa tribo mais forte. Também era feito para provisão, por quê? Para que eles nunca fossem desamparados e passassem por necessidades. E uma perpetuação da amizade, porque a aliança permeava de geração em geração. Quando nós olhamos para Deus, Deus fez uma aliança com Jesus. E essa aliança que Deus fez com Jesus nos garante proteção, nos garante provisão e nos garante a perpetuação da aliança dele conosco para nossos filhos. Estão compreendendo? Isso é muito sério. Eu estava conversando com o pastor gosta disso, de falar de aliança, né, pastor? Aí eu tive uma aulinha VIP com o pastor Nelson e eu quero compartilhar um pouco com vocês. Ficou claro a importância da aliança? Nós precisamos entender isso. Se você não entender isso, você não vai conseguir desfrutar daquilo que a aliança que você está te oferece. Eu tenho uma aliança com a Suzana. Alguém de vocês consegue desfrutar dos benefícios dessa aliança? Ninguém consegue aproveitar dos benefícios dessa aliança, senão eu ou meus filhos. É a mesma coisa com relação a Deus. Existe uma aliança que fomos inseridos e essa aliança nos traz benefícios. E nós precisamos viver, nos relacionar com Deus
com base nesta aliança. Então o tema de hoje que eu gostaria de compartilhar é uma nova aliança. Não passa ainda não, tá? Espera um pouquinho. Eu quero ler lá no livro de João, capítulo 4, versículo 15 ao 18. É o episódio que Jesus chega no poço para pegar a água e ele encontra uma mulher ali. E ele começa então um diálogo com aquela mulher. E aí no versículo 15 fala assim: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, Jesus disse para essa mulher: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus, presta atenção agora, você falou corretamente dizendo não tenho marido. Olha o que Jesus fala, isso é importante. O fato é que você já teve 5. Quantas? E o homem que você está hoje, 5 mais 1, quantos? E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aquela mulher, ela tinha tido 6 alianças. E essas 6 alianças, ela não participava. O que Jesus estava revelando e apontando era algo novo que estava acontecendo na vida daquela mulher. Queria que você passasse o próximo slide, Ti, por favor. Enquanto ele passa ali, o que Deus realizou, nós precisamos entender. Próxima, isso. Deus, ele fez 6 alianças antes de chegar na nova aliança. Existem 6 alianças estabelecidas por Deus antes de chegar na nova aliança, a 7ª aliança. Isso é muito importante nós compreendermos, irmãos. Eu sei que hoje vai ser um pouco ensino, mas é de extrema importância. Porque essa mulher, ela teve 6. E essas 6 alianças que ela teve não proporcionava a ela aquilo que ela necessitava. Essas 6 alianças que ela teve gerou frustração, gerou decepção. Essas 6 alianças foram quebradas. Vocês estão comigo? As 6 alianças foram quebradas. 6 é um número que aponta para o homem. O homem foi criado no 6º dia. No 6º dia, Deus criou o homem. O 6 aponta para o homem. 6 alianças aponta para o homem. 6 alianças imperfeitas, ou seja, o homem não consegue ter uma aliança perfeita com Deus. O homem não consegue suprir, suportar, viver numa aliança cumprindo tudo aquilo que Deus tem. Ele não consegue isso. E as 6 alianças, Deus fez uma aliança lá no Jardim do Éden, quando Deus falou, olha, eu vou te abençoar, falou para Adão e Eva. Foi uma aliança estabelecida. Tem a aliança de Noé, que é a aliança de preservação da humanidade, quando Deus falou, olha, eu não vou destruir a humanidade, não vou destruir nenhum ser vivo com o dilúvio, e o sinal da minha aliança é o arco-íris. E aí Deus fez uma aliança com Abraão, que ele seria o pai das multidão, pai de grande nação. E aí ele continua, ele vem com a lei, com a aliança da lei, que é a aliança mosaica, e ele vem então com a aliança de Israel, que é específica para a nação de Israel, também chamada como aliança palestina. E aí ele vem depois, faz uma 6ª aliança com Davi, que é a aliança davídica. Essa aliança, ela perpetuou o trono de Davi, perpetuou o reino de Davi. Deus disse para ele, olha, o seu trono será eterno. Jesus, ele é descendente da linhagem de Davi. Essas 6 alianças foram quebradas. Mas Deus tem em seu coração um anseio, te abençoar, te favorecer. E Ele só faz isso por meio de aliança. E aí então o que Ele faz? Eu quero abençoar esse povo. Eu quero abençoar o Fabiano. O Fabiano não tem condições de cumprir, mas eu quero abençoar. O que eu vou fazer? Eu vou descer na terra. E Jesus vem na terra. Então, uma nova aliança é estabelecida. A 7ª aliança. Vocês estão comigo? 7 é o número da perfeição de Deus. Amém, igreja? O descanso no 7º dia foi o primeiro dia do homem. Esse primeiro dia, que seria o 7º, era o dia do descanso. Estão compreendendo? O que quer dizer? A 7ª aliança é a aliança perfeita que gera para a humanidade o
descanso. Nós estamos inseridos nessa aliança que gera descanso para as nossas vidas. Compreenderam, irmão? Estão comigo? Lá, só vou ler um texto aqui para entrar, é a introdução para aquilo que eu quero falar, amém? Lá em Marcos 14, 24, diz assim: disse-lhes, isso, e Jesus falando, né? Disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Então, Jesus estava estabelecendo uma nova aliança. Em qual aliança você que entregou a sua vida para Jesus está inserido? Na nova aliança, na aliança que Cristo fez com Deus. Você está inserido na aliança que o Pai fez com o Filho. Você está inserido na aliança que Deus fez com Jesus. Amém, igreja? Então, presta atenção como isso é sério. Quando nós ceiamos aqui, nós às vezes falamos assim: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Nós oramos, isso é poderoso, amém, glória a Deus. Mas na verdade nós estamos celebrando uma aliança que Cristo fez com o Pai. E nós somos colocados dentro dessa aliança. E quando fomos colocados dentro dessa aliança, nós temos direitos, acesso a tudo que essa aliança pode nos fornecer. Estão comigo, irmãos? Próximo slide, por favor. Próximo, você voltou, é para frente. Isso, deixa aí. Nossa, ficou escuro embaixo, mas não tem problema. O importante é que dá para vocês ler ali o que eu quero ler. Ó. Hebreus 12, 24 diz assim: e chegamos a Jesus, que estabeleceu uma nova aliança, com o seu sangue aspergido sobre o propiciatório, sangue que continua a falar do céu, perdão. Uma mensagem melhor que o sangue de Abel, que clama por justiça na terra. Jesus, ele vem e estabelece então essa nova aliança. Pode passar para o próximo, Vitinho, deixa na próxima. Jesus, ele vem e ele estabelece uma nova aliança. E o que nós vemos nessas 6 alianças que foi feita antes, era que cada aliança tinha um fundamento, cada aliança tinha uma base que sustentava essa aliança. Mas essas 6 alianças que passaram, não faz mais parte de nós. Então não que você não tenha que saber, mas é importante nós sabermos o fundamento da aliança em qual nós estamos. A aliança que passou, passou. Nós vivemos na nova aliança. E essa nova aliança tem 2 fundamentos que é de extrema importância nós vivermos, nós crermos, nós desfrutarmos disso. Amém, igreja? Estão compreendendo, né? Toda aliança tem um fundamento. Toda aliança que Deus fez com o homem tinha um fundamento. Com Adão era a inocência. Até ele enquanto ele era inocente, essa aliança não foi quebrada. Mas aí ele quebrou a aliança que ele comeu da árvore do bem e do mal. A inocência era o fundamento. Quando a gente vê lá com Abraão, Deus fez promessa. A base do relacionamento dele era a promessa. A nossa aliança tem como base o que eu quero compartilhar agora. Próximo slide. Lá em Romanos 5, 16 ao 18, fala do fundamento da nova aliança. A aliança que você foi inserido. 16 diz assim, Romanos 5, versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Guarda essa palavra, justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. A base da nova aliança, deixa aí nesse aí. Cadê o coisinho daqui? Aqui.
Volta no anterior só. Pode deixar aqui, ó. A base da nova aliança é graça e justiça, justificação. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Você precisa crer nisso. Você está debaixo da graça de Deus e você está justificado por Deus, amém? Se você gravar essas duas coisas hoje, eu já vou ficar extremamente feliz. O fundamento da aliança que você faz parte, a base da aliança que você está inserido, o seu relacionamento com Deus tem como base a graça de Deus e a justificação de Deus. Amém? Glória a Deus. Próximo, Vitor, por favor. Pode dar tudo aí. Entra que vai... ela vai ficar escura. Eu pensei que ia ficar claro. Não vai dar para ver. Então, como não dá para ver, o Vitor põe lá na tela para nós. Põe Efésios 2, versículo 8 e 9. Graça e justificação, irmãos, são coisas distintas. São coisas diferentes. E nós precisamos entender isso para desfrutar do que isso me oferece. Lembram do bilhete da oferta que o Fabiano falou? O bilhete te garantia coisas. A graça e a justificação te garante coisas distintas. Graça, lá em Efésios 2, do 8, diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então o que é a graça? A graça é um presente que Deus te dá. Graça é algo que Deus dá para você. Nós sempre falamos aqui que é favor de Deus, que é favor imerecido, que nós não merecíamos. Mas por que é um favor imerecido? Porque é um favor imerecido por nós e merecido por Jesus. Estão compreendendo? Não é simples isso, irmãos. Às vezes a gente trata isso um pouco com leviandade, é favor imerecido. É imerecido pela humanidade, mas é um favor completamente favorecido por Jesus. Isso é a graça. Aquilo que Jesus merecia, o favor que Jesus merecia, foi depositado sobre mim e sobre você. Isso é a graça. Isso é o favor de Deus. E a justificação? A justificação lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Presta atenção, vou ler de novo. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Graça é aquilo que Deus me dá. Ok? Ficou claro? Justificação é aquilo que Ele me torna. Graça é o que Deus me dá. Justificação é aquilo que Ele me tornou. É aquilo que Ele me fez. Em 1 João 4,17 fala que nós somos igual a Cristo. Nós somos igual a Jesus. A justificação me torna como Jesus, inocente diante de qualquer acusação. Estão comigo, irmãos? E por que é importante isso? É extremamente importante por quê? Porque a graça, ela tem muito para dar para você. Tem muito favor. Quem quer receber o favor? Mas sabe por que você recebe o favor? Porque você foi justificado. E uma vez que eu sou justificado, eu tenho acesso à graça de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? É nessa aliança que você foi inserida. Olha só a definição. Por que algo que eu tenho no meu coração é falar sobre justificação? Porque nós falamos muito sobre a graça. Mas justificação, às vezes, a gente deixa passar um pouco. Olha a definição do dicionário de justificação. A definição de justificação, segundo o dicionário, é conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Conjunto de argumentos que alguém utiliza a favor de alguém. Quem é o nosso advogado? Jesus é o nosso advogado, amém? Guarda isso. Então, o que é a justificação? Justificação, no que diz respeito a Deus, é um ato legal, é um ato forense, é um ato judicial de Deus. É feita no tribunal de Deus
e não em nosso coração. Justificação é feita no tribunal de Deus. Realiza-se fora de nós e não em nós. Realiza-se no céu e não na terra. Por causa da morte substitutiva de Cristo, nós somos declarados inculpáveis diante de Deus. O que é a justificação? É Cristo assumindo a sua condenação, a acusação do pecado que existia sobre a humanidade. É Cristo assumindo isso, se tornando o culpado, e você assumindo a condição de filho inculpável, um filho amado, um filho abençoado, um filho favorecido diante de Deus. Isso não tem nada a ver comigo. Não foi eu que fiz isso. Foi Jesus que fez. Jesus, ele assumiu o meu e o seu lugar para que nós pudéssemos assumir o lugar dele como filho diante de Deus. E quando nós somos justificados, nos tornamos filhos. E uma vez filho, você tem direito a ser abençoado. Você tem direito a ser agraciado. Você tem direito a desfrutar da graça de Deus. Amém, igreja? Ah, mas eu não sou digno. Você não é, mas a justificação te tornou digno, porque a justificação te coloca como filho de Deus. A justificação te torna inculpável diante de Deus. A justificação fez de mim e de você iguais a Jesus. A Bíblia diz isso. Vocês estão compreendendo, irmãos? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui dos benefícios dessa nova aliança. Mas presta atenção, pela graça você foi perdoado, mas pela justificação você foi substituído por Cristo. A graça nos trouxe salvação, mas a justificação me tornou como Ele é. A graça traz sobre mim o favor do céu, mas a justificação me coloca no direito de ser favorecido. Isso é sério, irmãos. Você tem o direito de ser favorecido porque você fez alguma coisa? Você fez um sacrifício que o pastor Nelson pregou aqui o ano passado. Não sei quem vai lembrar, mas o pastor disse assim: só exige da gente um sacrifício. Quem lembra? Alguém lembra? Crer. Nós só precisamos crer. Quantos creem na obra de Cristo? Quantos creem de verdade? Irmão, então você foi justificado. Então você tem direito a favor. Você tem direito à bênção. Você tem direito àquilo que o céu tem para Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bebi uma água aqui que está acabando minha água. Pode passar o próximo. Você colocou branco, aí sim, hein? Olha só, Hebreus 8:6, o que diz? Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior. Lembra que eu falei que toda aliança tem uma base? O fundamento é justificação e graça, baseado em promessas superiores. O que o Senhor tem para nós nessa nova aliança é muito maior do que os irmãos lá das velhas alianças desfrutaram. É miraculoso um homem colocar um cajado no mar e o mar se abrir e ele passar a seco? Sim ou não? Isso é grandioso, não é? O que Moisés desfrutou, é ou não é, irmãos? Não é grandioso Elias levantando a mão e orando e para de chover. Depois ele ora de novo e volta a chover. Isso é grandioso ou não? É milagre isso, é ou não é, irmãos? Tudo isso não se compara ao que Ele tem para nós. É muito maior o que Ele tem para nós. Promessas superiores, além do que a gente já viu. E poderíamos falar de várias promessas aqui, mas eu quero só falar de algumas. Primeira que eu gostaria de compartilhar, e essa é uma promessa de extrema importância, porque isso influencia o nosso relacionamento com Ele. Isso influencia o nosso relacionamento com Deus. Irmão. Obrigado. Primeira promessa é que dos seus pecados não me lembrarei. Lá em Hebreus 8:12 fala assim:
Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é algo muito poderoso, porque antigamente Deus visitava a terceira, a quarta geração, acusando aquele que pecava. Não estou dizendo que é para você viver uma vida de pecado, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode se relacionar com Deus tendo na sua mente o seu pecado, porque toda vez que você se lembra do pecado, você vai se lembrar de condenação e acusação. Às vezes, alguns irmãos têm mais a consciência do pecado do que a consciência do perdão e do amor de Deus. E aí não consegue avançar, não consegue se relacionar com o Pai, não consegue se relacionar com Deus, porque tem medo. Porque toda vez que Deus se lembra do pecado, irmãos, Deus tem que julgar o pecado. Vocês estão compreendendo? Por que ele diz então, dos seus pecados eu não me lembrarei? Porque todo pecado deve ser julgado, condenado e receber o juízo. E todo o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus. Lembra que a gente leu 2 Coríntios 5, 21? Ele se tornou pecado, o seu pecado, o meu pecado foi colocado sobre Jesus. E todo o juízo, toda a condenação, toda a ira, toda a acusação, toda a maldição do pecado foi depositado sobre Jesus. E isso me tornou inculpável diante de Deus. Então, a base do meu relacionamento tem que ser a justificação e a graça. Por quê? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais. Romanos 8 fala isso, ou 8:1. Fala, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está livre, irmão, não tem condenação. O acesso ao Pai é livre. Você pode se relacionar sem medo com Ele. Estão compreendendo? Esse relacionamento com o Pai te faz desfrutar de coisas inimagináveis e coisas inexplicáveis. E nós podemos acessar o Pai, nós podemos desfrutar, porque dos pecados Ele não se lembra mais. Tenha a consciência do amor e do perdão de Deus. A pastora Priscila, ela falou aqui enquanto ela estava orando, Pai, que a Mirella entenda e tenha a revelação e sinta o teu amor, o quanto ela é amada, porque o amor de Deus, irmãos, muda a nossa vida e transforma. Você é amado de Deus, você é favorecido por Deus. Uma outra promessa que Deus tem para nós, e precisamos entender isso, é que os céus estão abertos sobre nós. Olha para essa pessoa do seu lado aí. O céu está aberto sobre essa vida dessa pessoa. O céu está aberto sobre a tua vida. Sabe, eu sei que às vezes nós até cantamos aqui que os céus fechados se abrem, ele já está aberto. Ele já está aberto, creia nisso, quem crê nisso? Creia nisso. Olha o que a Bíblia diz aqui. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré. Eu vou ler aqui porque eu não enxergo. Se eu não enxergo, talvez vocês não enxergam. Vamos ver. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, olha o que a Bíblia diz. Jesus viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Os céus rasgaram sobre Jesus e ele nunca mais foi fechado. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, quando Jesus morre, a Bíblia diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que isso quer dizer? No batismo de Jesus, os céus foram abertos sobre Jesus. Mas na morte de Jesus, os céus foram abertos sobre a tua vida. Edson, você é totalmente favorecido. Não sei porquê, mas eu quero dizer, você é totalmente favorecido. A tua empresa está com os céus abertos sobre ela. Está aberto. Entende, irmãos? Os céus estão abertos sobre a tua vida. Você precisa crer nisso. E se o céu está aberto, quando a gente chega em casa, a gente abre a porta da geladeira
E aquela geladeira está farta, cheia de coisa. Você abre, tem tudo que você quer ali. Aí você pega uma coisa, aí você come. Ah, agora eu quero outra coisa, aí você pega. Não é assim. Quem tem criança tem que sempre comprar Danone, né? O Pedro, eu não sei, ele vai. Eu tô trabalhando em home office lá em casa, lá daqui a pouco ele chega com Danone. Mas não dá 5 minutos, pastor William. Ele volta com outra coisa. Não para de comer, né? A Manu não comia tanto assim. Menino come que é uma, né? Por que ele faz isso? Porque a porta está aberta para ele e ele desfruta de tudo aquilo que tem lá dentro. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Desfrute de tudo que o céu oferece para você. Só você pode acessar aquilo que é teu. Ninguém mais pode acessar. Estão comigo, igreja? Uma terceira promessa. Terceira promessa. Ele sempre estará conosco. Isso, pastor Nelson, né? Lá em Mateus 28, 19 ao 20 diz assim: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Agora presta atenção, olha a promessa dele. Eu sempre estarei com vocês, até o fim dos tempos. Eu vou estar contigo. Sua vida está difícil? Ele não te abandonou. Você está bem, feliz, abençoado, salve, salve? Ele está com você, ele não te abandonou. Ele não deixa você. E essa é uma promessa poderosa, porque mesmo que você esteja vivendo dias de sequidão, o deserto florescerá. Sabe por quê? Porque Jesus é o rio da vida, Ele é a água da vida, e onde passa a água da vida, ainda que esteja seco, floresce vida. Não importa se a gente está vivendo dias difíceis, e vamos viver mesmo, e é assim que o mundo sempre foi. Talvez só está mais clara a dificuldade, não importa que esteja dificuldade financeira, não importa que tenha saúde ou doença, o que importa é que existe um rio, e por onde você passa esse rio está, e se é tempo de sequidão, se prepara para florescer, em meio ao seu deserto, as flores do céu. Estão compreendendo, irmãos? É o céu, onde o céu chega, a vida acontece, onde o rio da vida chega, a vida, onde havia morte, a vida, onde havia tristeza, a alegria, onde havia doença, a cura. Amém, igreja? Estão comigo? Então creia nisso, que o fato dele estar com você, significa que tudo que você precisa já está em você. Jesus, quando ele andou na terra, ele ressuscitou Lázaro, sim ou não? Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Lázaro, foi ou não foi? Foi ou não? Jesus morreu e ressuscitou, foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus, sim ou não? E esse Espírito mora onde? Olha o poder que habita dentro de você. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Próximo. Vou ler aqui. Pensei que ia ficar melhor, a imagem não ficou. Eu não vou dizer que é a principal, mas eu acredito que essa é uma das promessas que nós precisamos e muito desfrutar dela, que é o descanso. Nós vivemos uma geração que a gente sofre com crise de ansiedade, crise de pânico, a gente sofre com depressão, a gente sofre com loucura. É um mix de informação que chega no seu cérebro, que chega na sua cabeça. Você vai absorvendo tantas informações, que de repente sua mente faz aquele barulhinho do CPU. Eu não sei como é que faz, sabe qual que é, né? Que fica azulzinha a tela. Puf, apaga, e você entra em crise de ansiedade, você fica preocupado. Nós precisamos desfrutar do descanso de Deus. Isso é muito sério, irmãos. É maravilhoso viajar. Quem gosta de viajar? Maravilhoso. Mas esse é o descanso natural. O que Deus tem para você é um descanso sobrenatural. O descanso da fé é o descanso que Ele produz em você. Lá em Hebreus 4, do 1 ao 3, fala assim. Eu acho que se você estiver lendo, a minha tradução é diferente, não vai dar para ler lá. Hebreus 4, do 1 ao 3, fala assim. Agora, a promessa de entrar no descanso de Deus ainda é para nós hoje. Portanto, devemos ser extremamente cuidadosos
para garantir que todos abracemos a plenitude dessa promessa e não deixemos de experimentá-la. Nós precisamos experimentar desse descanso, dessa promessa. Pois nós ouvimos as boas novas de libertação, assim como eles, que era o povo da velha aliança. Mas eles não uniram, olha, presta atenção, eles não uniram a sua fé com a palavra. A fé que eles tinham, eles não uniram com a palavra de Deus, que garantia o descanso, que garantia as boas novas. Em vez disso, o que ouviram não os afetou profundamente, pois duvidaram. Versículo 3 diz assim: para aqueles de nós que acreditam, quantos creem na palavra de Deus? Olha o que ela fala: para aqueles de nós que acreditam, a fé ativa a promessa, e experimentamos o reino do descanso confiante. Pois ele disse: fiquei triste com eles e fiz um juramento solene, eles não entrarão no meu descanso. As obras de Deus estão todas concluídas desde a fundação do mundo. Só isso que eu vou ler. Sabe por que nós podemos descansar? Fabiano falou, pastor Fabiano falou. Quando Jesus disse está consumado, toda a obra estava consumada. Toda a obra de Deus está consumada. Por isso nós podemos entrar no descanso. Cristo consumou, Cristo realizou tudo aquilo que poderia ser feito, tudo aquilo que deveria ser feito. Cristo veio e realizou toda a obra. Lembra, o homem foi feito no 6º dia. O primeiro dia de vida do homem, qual que era? Descanso. Cristo fez tudo para que nós entrássemos no descanso. Vocês estão compreendendo? Vou beber uma água aqui. Ai, Jesus, estou acabando, irmãos. Sabe lá em Gênesis? Em Gênesis, Deus... Lembra a primeira aliança que a gente comentou das 6 alianças? Vocês lembram ou não? A primeira aliança foi feita com Adão. Amém? Adão quebrou a aliança. Quando se quebra a aliança, se atrai problemas para a sua vida. Adão quebrou a aliança e trouxe problemas para a humanidade. Amém? Todo filho de Adão desfruta das consequências da aliança quebrada. Mas nós somos filhos de Deus, do segundo Adão, de Jesus. E desfrutamos daquilo que Jesus tem para nós. Amém? Mas presta atenção. Essa questão de descanso, não vou entrar muito aqui, mas é importante você entender. Adão pecou. E uma das coisas que Deus falou foi assim: Adão, você pecou e por isso a terra será amaldiçoada e a terra produzirá espinhos e abrolhos. A terra produzirá espinhos. Quando isso, e do suor do seu rosto você vai trabalhar. A terra produzirá espinhos. Esses espinhos geram no homem fadiga, gera no homem estresse, gera no homem cansaço, gera no homem depressão. Estão compreendendo? Isso é muito sério, irmãos. Por que os espinhos ali revelado produz crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, produz tudo isso, é da terra. Quando Jesus, ele foi crucificado, antes dele ser crucificado, Jesus, ele recebeu uma coroa de... Por que foi de espinho e não de qualquer outro tipo? Porque o que a terra produz é cansaço, é fadiga. Quem aqui já não falou, ô Jesus, volta para eu subir, não aguento mais. Quem já falou, volta logo Jesus. Porque cansaço, fadiga é o que a terra produz. A terra produziu cansaço, fadiga. O cansaço, a fadiga e o estresse foi colocado na cabeça de Cristo. Estão comigo? Coroa de espinho, cansaço, estresse e fadiga, colocado na cabeça de Jesus. O cansaço, o estresse, a fadiga, a depressão, a ansiedade, crise de pânico, crise de medo, foi colocado na cabeça de Jesus, para que você desfrutasse do descanso. Para que a ansiedade não te tomasse. Não ande ansioso. Cristo já levou a sua ansiedade. Não ande com medo do amanhã. Ele te cuida.
Você tem uma aliança com Deus, irmãos. Quem tem aliança com o Senhor aqui? Nós temos uma aliança. Jesus fez essa aliança e nos colocou. E por causa dessa aliança nós somos favorecidos. E qual é? Lembra? Às vezes a gente fica preocupado com o dia de amanhã por causa da provisão que vem. E qual é a promessa dessa nova aliança? Próximo, uma nova promessa que ele tem. O próximo, por favor, Vitor. É a provisão completa, irmãos. Por que a gente sai do descanso? Por que a gente não consegue desfrutar do descanso? Porque a gente tem medo de não ter a provisão. A gente tem medo de não conseguir amanhã. A gente, quem é empresário, não sabe o que vai acontecer, se vai ter cliente, se vai receber. Fica em crise. Quantos empresários se matam, entram em desespero. Por quê? Porque é totalmente uma loucura quem vive nesse mundo. Às vezes a gente está em casa, a gente se preocupa com os nossos filhos, a gente se preocupa com o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e isso toma o nosso coração e tira a paz do nosso coração, é ou não é? A gente perde a paz, aí a gente sofre com uma crise de ansiedade, a gente sofre com uma crise de pânico, a gente sofre com uma síndrome de burnout. Síndrome de burnout é quem trabalha, às vezes chega na empresa, começa a chorar, não consegue ficar lá, porque tem desespero de estar naquele lugar, porque não conseguiu entrar no descanso, porque não entende que a provisão, ela é completa, ela é perfeita, ela é totalmente disponível para nós. Lá em João 10, essa versão não vai ser igual da sua Bíblia, tá? É uma versão americana. Fala assim: um ladrão tem apenas uma coisa em mente. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas olha a promessa da nova aliança. Mas eu vim para lhe dar tudo em abundância, mais do que você espera, a vida em plenitude até transbordar. Oh, irmãos, olha que promessa maravilhosa, pastor Rodrigo. Olha a promessa para a tua vida, pastor Rodrigo. Você recebe, pastor Rodrigo? Isso não é só espiritual, isso é tudo. Nós precisamos ter uma mente renovada para acessar tudo aquilo que a nova aliança tem para nós. Quem está preparado para transbordar aí? Seu celeiro vai transbordar, irmão. A provisão sobre a sua vida vai transbordar. E entenda, a provisão não é só dinheiro. Você precisa de cura, tem a provisão para você. Você precisa da restauração no seu casamento, tem a provisão para você. Você precisa de um mover na tua empresa sobrenatural, tem a provisão para a tua empresa. Você está inserido numa aliança perfeita que gera descanso sobre a sua vida. E última promessa dessa nova aliança que eu gostaria de compartilhar hoje para a gente encerrar é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é algo que a gente tem sobre as nossas vidas que é de extrema importância. Muda a nossa vida. Lá em João 14, 25 diz assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. É uma promessa do Senhor que Ele enviaria o Espírito dEle sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa que tem sobre nós. Então tudo aquilo que Deus realizou, tudo aquilo que Deus fez, aquele Espírito poderoso de Deus, Ele habita dentro de mim e de você. Tudo aquilo que Deus fez na terra, a gente vê Jesus andando e manifestando grande poder, está sobre nós. Amém? Está sobre você. Deus chama você para viver uma nova aliança. Ele derrama o Espírito deles dentro de você, para você realizar umas obras grandiosas e trazer novas pessoas para serem inseridas nessa nova aliança. Lá no mesmo livro de João 14, a gente leu 25, que a promessa era do envio do Espírito Santo. No versículo 12 fala assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus, levanta a mão. Glória a Deus, bastante gente crê em Jesus. Então agora eu vou mudar um pouco o texto, tá? Aqui fala quem crê em mim, agora eu vou falar diferente. Em verdade vos digo, aqueles que levantaram a mão aqui, fará também as obras que eu faço, e fará obras maiores. Você entende como isso é poderoso? Você entende, Clebão? Por mais que você não se sinta, você vai fazer obras maiores que Jesus, cara. A Bíblia diz isso. No mínimo igual. Você crê nisso? Deus te chamou para isso, cara.
Não importa que os outros não acreditam. Você precisa acreditar no que Deus chamou você. Nós precisamos crer. Estão compreendendo? É possível fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo? Não. Então existe uma promessa. O Espírito de vida, Espírito Santo como vida. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Meu espírito é regenerado. Eu recebo o Espírito como vida. Mas existe uma outra face do Espírito Santo. Ele deu uma direção para a igreja. Vocês vão ficar em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. O Espírito como vida é quando aceitamos Jesus. Mas quando nós buscamos e clamamos e oramos e intensificamos a busca para que sejamos revestidos do poder do alto, o Espírito Santo de Deus vem como poder para nos capacitar a realizar a obra dele. Estão compreendendo? Eu vou trabalhar, não sei fazer. Você tem que orar, porque o Espírito Santo é o poder capacitador de Deus para você realizar seu trabalho. É uma promessa dele. Eu não sei como alavancar as vendas do meu negócio. Joelho no chão, que o mestre dos mestres vai te dar a direção. O Espírito Santo vai vir sobre você como poder, como unção. É capacitação para realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Capacitar você a realizar aquilo que Ele colocou na sua mão para você fazer. Amém, igreja? Queria que você ficasse em pé agora, vamos orar. Deu uma estendida aqui, mas amém, glória a Deus. Feche seus olhos. Eu não sei se você está vivendo ou se relacionando com Deus com uma aliança que não é a nova aliança. E eu queria que você, com seus olhos fechados, não num tom condenatório, mas que você entendesse, cara, gente, a aliança que Deus tem para você é maior, com promessas maiores. Você precisa acreditar e acessar as riquezas do céu. Se até hoje você achou que o céu estava fechado sobre a sua vida, o céu está aberto sobre a sua vida. As portas do céu estão abertas para você. As portas do céu estão abertas sobre a sua família. As portas do céu estão abertas sobre seus negócios. As portas do céu estão abertas para você por onde você passar. Acesse isso. Talvez você precise de alguma provisão muito específica. Uma provisão que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Eu quero dizer algo para você. Ele veio para lhe dar a vida em sua plenitude e a vida em abundância. Ele veio para dar para você a provisão completa, perfeita, ao ponto de transbordar. Acesse essa provisão. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que a nossa mente seja renovada e que a gente venha desfrutar dos benefícios da nova aliança, Senhor. Ô Deus, traga-nos a revelação de que somos justos diante de Ti. Traga-nos a revelação que o Senhor nos justificou. Somos completamente inculpáveis diante de Ti e podemos acessar todas as riquezas que o Senhor tem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu queria fazer um apelo aqui. Talvez você está aqui pela primeira vez, pela segunda, eu não sei, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Para você acessar toda essa provisão, você precisa estar inserido na aliança que Jesus fez com o Pai. E a forma de nós estarmos inseridos na nova aliança é aceitando o sacrifício de Jesus. É aceitando que Ele morreu no meu lugar, que Ele estabeleceu uma nova aliança e Ele me colocou nessa aliança. A forma de nós entrarmos nessa aliança é falar: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu aceito o teu sacrifício e eu aceito essa aliança que o Senhor fez. Se tiver alguém aqui que ainda não fez isso e deseja em seu coração fazer, queria que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. Se tiver alguém. Se não tiver, glória a Deus. Amém. Irmãos, gravem isso. Qual é a base da nova aliança? Quem lembra? Graça e justificação. Graça e justificação. Você foi justificado e se tornou igual a Jesus. Por isso você pode ser abençoado, favorecido, porque os céus estão abertos para os filhos. Quem é filho? Então se prepara para desfrutar da abundância do céu. Queria que você aplaudisse ao Senhor em nome de Jesus.